Quer receber mais 2 histórias exclusivas por semana? É só apoiar o nosso podcast. O link tá aqui na descrição. Assim, toda terça e quinta tem história nova pra você. E a maioria delas não vem aqui pra plataforma gratuita, então são histórias exclusivas mesmo. Oi, musers! Keila hoje aqui para contar uma história de controvérsias. Afinal, é possível ser amparado em todas as necessidades dentro de um relacionamento amoroso? É isso o que a Rosângela tá se perguntando agora. E por isso, ela tá perguntando isso pra gente. Bora lá pra história e vamos ver se a gente tem algo a dizer. Mas então, eu conto ou você conta? A Rosângela, com 34 anos de idade, decidiu entrar no curso de psicologia. Sempre foi um sonho. A musa teve que trabalhar, fazer outras coisas, fez administração, trabalhava em outra área, enfim. Então, com 34 anos de idade, foi quando ela conseguiu finalmente o sonho de entrar na faculdade de psicologia. Primeiro ano, segundo, terceiro, quarto. Aqui, né, gente, vou falar com o direito de causa. Nos 2 últimos anos da faculdade, a gente faz vários estágios, que é a parte prática do curso de psicologia. E lá foi a Rosângela. Um dos estágios que ela foi fazer envolve cuidados paliativos. Então, era no hospital, ela ia lá, visitava e tal, pacientes, conversava, fazia relatório, aquela coisa toda. Mas sempre acompanhada de um psicólogo experiente, contratado do hospital, e fazia também supervisão na faculdade, né, com o professor. Em um dia desses, pediram para ela e outras estudantes de psicologia irem para a ala de cuidados paliativos com pessoas já de terceira idade. E lá, elas iriam conversar. Essas pessoas já eram um pouco mais debilitadas fisicamente, não dava para propor dinâmicas, coisas assim, que era o que elas mais faziam em outras alas do hospital. E ali, a Rosângela conheceu o seu Dionísio, um senhor de 78 anos, bem cuidado, educado, viúvo, que estava ali só de passagem mesmo, porque ele tinha fraturado a bacia e foi se recuperar no hospital por conta da mobilidade. Ele não estava internado por uma questão psiquiátrica, que era o caso de algumas outras pessoas que estavam ali junto com ele. Então a Rosângela se sentiu mais confortável de ficar ali, conversando com ele, eles conversaram e tal. Então foi aquela coisa profissional. E o seu Dionísio falou que iria, depois que ele voltasse para a casa dele, procurar uma casa de repouso, porque ele percebeu que ter companhia era importante, coisas assim. A Rosângela, escutando isso, viu ali uma oportunidade de trabalho. E ela falou: olha, eu vou passar aqui meu contato e o senhor me avisa, né, como que o senhor tá, como é que o senhor vai aí para esse lugar, se é que você vai encontrar, porque eu tô precisando fazer estágio em uma casa de repouso. Quem sabe eu não posso ir lá e a gente continuar esse trabalho. Seu Dionísio pareceu simpático e foi isso. A vida seguiu, passaram-se ali algumas semanas, Rosângela continuou no hospital fazendo os seus atendimentos ali, estágio, acompanhada, até que 2 meses depois, o seu Dionísio mandou uma mensagem para ela. E dizia assim: Oi, Rosângela, gostei muito do seu trabalho e da sua fala. Eu agora estou na casa de repouso Água e Luz. Então, inventei aqui, gente. Então, se você quiser saber o contato aqui do dono, é esse aqui. Rosângela ficou feliz, agradeceu, entrou na internet, deu uma olhadinha ali, viu que era uma casa de repouso, gente, para quem é de São Paulo, localizada em Pinheiros, ali, num lugar de casas de alto padrão. E essa casa era uma casa, assim, uma mansão que foi transformada numa casa de repouso. E aí, Rosângela levou isso pro supervisor dela na faculdade e falou: olha, encontrei um lugar que pode ser que eu consiga fazer estágio lá, porque eu tenho um contato. E aí, por que tem tudo isso, gente? Para vocês entenderem. Nem sempre, quando você tá ali na época de fazer os estágios, já tem a vaga do estágio disponível. Só que esse estágio ele é obrigatório. Se você não cumpre ele naquele semestre, você pode ficar de DP ou você tem que fazer mais um estágio no semestre seguinte. E ela não queria acumular essa matéria. O professor da Rosângela recebeu muito bem ali a indicação, entrou em contato, fez tudo que era de trâmite da universidade entre os estagiários e essa casa de repouso. E sim, deu certo de iniciarem um trabalho de estágio
para acompanhar os idosos da Casa de Repouso Água e Luz. Rosângela estava na equipe e começou a ir lá e já procurou seu Dionísio, agradeceu ele. Para vocês terem uma noção, lá tinha uns 20 idosos, entre homens e mulheres. A maioria eram mulheres. E aí, Rosângela ficava 2 horas, todo sábado, conversava com uma aqui, com uma ali. Às vezes, elas propunham um ateliê, uma atividade assim manual. O seu Dionísio não participava. Ele gostava mais de conversar. E com o tempo, foi ficando comum, em alguns momentos, eles conversarem, como se fosse um atendimento, né, ali coletivo. E aí, seu Dionísio, como é que o senhor tá? Como é que passou a semana? E ele contava. O seu Dionísio, ele é também um professor de geografia aposentado. Então ele já leu vários livros, ele tinha conversas muito interessantes de uma outra área que a Rosângela desconhecia. Então ela falou que ela gostava de conversar com ele e às vezes ela se perdia um pouco entre estar ali para escutar ele e escutar ele enquanto uma pessoa idosa que estava ali precisando de uma escuta psicológica. Quando ela percebeu isso, ela falou com o supervisor dela na faculdade e ele orientou que ela tivesse atenção quando isso acontecesse, né, para ela endereçar isso para o lugar profissional, porque não era interessante misturar as coisas e tudo mais. Isso pode acontecer, né, enquanto pessoas, seres humanos, e até aqui o que ela fez é muito correto, né, você leva para a supervisão e vê se você tem condições ou não de manter um laço de trabalho com aquela pessoa. E aí continuou tudo ali dentro disso, passou o tempo, acabou o semestre, Rosângela foi aprovada na matéria. Só que no semestre seguinte, ela foi fazer estágio num outro lugar, numa outra instituição. E de vez em quando ela pensava, Será que ia pegar mal se eu fosse lá visitar o seu Dionísio? E antes de decidir, ela decidiu mandar uma mensagem para ele. Oi, Dionísio. Como você está? Sinto falta das nossas conversas. E ele respondeu prontamente. Oi, Rosângela. Sinto falta das nossas conversas todos os dias. Mesmo você vindo aqui somente uma vez por semana. Quem sabe você não pode me fazer uma visita não profissional. E ela disse que iria ver. Passaram uns dias e Rosângela marcou então de ir num sábado de manhã, no horário do café da manhã, que era o horário que as pessoas recebiam ali a visita das famílias e tudo mais. Então ela achou que dessa forma não ficaria uma coisa tão pessoal, embora ela não estivesse indo lá enquanto psicóloga. E aí encontrou seu Dionísio sentado do lado de fora, tomando um sol, com a pantufinha dele, todo arrumadinho, uma camiseta cinza, uma calça jeans. Ele era um idoso que ainda tinha condições de ter autonomia, de como se vestir, conseguir ir no banheiro. Ele não conseguia ficar muito tempo em pé, ele não conseguia fazer atividades tipo de arrumar a própria cama, coisas assim. Então era por isso que ele estava nessa casa de repouso. Mas mentalmente, ele estava ali preservado, tinha autonomia. E essa casa, gente, esse lugar, né, era um lugar para pessoas de classe média alta. Então tinha vários cardápios para comer, não era aquela coisa assim, refeitório, que a gente já escutou, né, em alguns lugares. Vocês sabem que eu sou dessa área, então existem muitas casas diferentes disso que a Rosângela está contando aqui, muito mais precárias, né? Lá não. O seu Dionísio estava lá, ele que escolheu, ele que selecionou, ele que pagava. Era uma base de R$8.000 por mês para ele ficar lá. E ele tinha autonomia também de receber as visitas quando ele queria, mas o sábado era aberto para todas as pessoas receberem visitas. E se ele não quisesse, por exemplo, estar ali vendo todo mundo com visita, aquela movimentação toda, ele tinha direito de sair, né, de pegar um táxi e ficar fora e voltar só no final do dia. E aí ele recebeu a visita da Rosângela, eles conversaram, foi muito divertido. Ela contou dos estágios, das aventuras dela e contou para ele que estava chegando o aniversário dela, que ela ia fazer 35 anos. E aí ele falou, quando ele tinha 35 anos, como foi a vida, mas que ele prefere muito mais a mentalidade que ele tinha ali com 78, que a vida muda e que a gente muda e tal, e isso encantava a Rosângela. Ela sentia que tinha uma ligação com ele, de interesse mesmo, de vontade de conhecer mais, de saber mais, de escutar mais. Mas ela não estava escutando ele enquanto um paciente, era enquanto homem. E aí, ela foi embora. No dia do aniversário dela, ele lembrou e mandou uma mensagem de aniversário para Rosângela.
A musa ficou super feliz, agradeceu e no final do dia chegou flores na casa dela com um cartão dizendo sobre aproveitar os 35 anos e que quem sabe aos 78 ela também tivesse uma boa vida e tal, porque a Rosângela contava dos perrengues, ela não tinha a mesma classe social que ele, então ele estava dizendo coisas desse tipo, né, que a vida melhorasse, que ela tivesse outras preocupações, desejando coisas assim. E isso mexeu o coração da Rosângela. Ela agradeceu ele e marcou uma próxima visita. E isso passou a acontecer com frequência. Aos sábados, a Rosângela ia lá visitar o Dionísio. E ficava ali 2 horas conversando com ele, conhecia outras pessoas. Até o dia que ele perguntou para ela na sexta-feira se ela iria no sábado de manhã. E ela disse que sim, que ela estava empolgada para vê-lo, eles já tinham mais intimidade. E ele disse que tinha uma proposta, se ela aceitaria ir com ele caminhar no Parque do Ibirapuera. Gente, tudo fictício, vocês sabem, né? Mas trazendo aqui um pouco de referência para vocês. E ela disse que sim. Ele até brincou. Se você não se importar de andar e sentar, então a gente pode amanhã pegar um táxi daqui e ir direto pro parque. E lá foram os dois. Pro parque, ficaram a maior parte do tempo sentados, conversando, olhando a natureza, as crianças brincar, e conversa vai, conversa vem. E o Dionísio falou, olha, eu tô sentindo por você uma outra coisa. Eu sei que você tá me oferecendo amizade, eu sei que você tá me oferecendo companhia, mas eu tenho que ser sincero. Eu te convidei aqui para sair o máximo possível dessa conjuntura de trabalho, de você ter feito o estágio onde eu resido hoje, porque eu tô sentindo paixão por você. Rosângela, eu estou apaixonado. Ouvindo isso, a Rosângela falou que sentiu uma excitação e ao mesmo tempo uma tremedeira. Sabe quando a paixão vem assim na tua cara? Foi isso. E ela se emocionou e falou, Eu também. Não é de agora, eu sinto muita vontade de estar na sua companhia, de estar perto de você, de conversar com você. Se eu pudesse, eu ia te ver todos os dias. E aí, gente, foi colando ali aquela coisa, eles ficaram naqueles olhares e beijaram. Beijaram. Rosângela falou que foi um beijo normal, que ela sentiu, sim, uma diferença ali da pele do rosto dele, ela nunca tinha ficado tão próxima dessa forma, da boca de uma pessoa com essa idade, mas que a conexão entre eles rolou ali, e aí eles foram, cada um para seu destino, né? Ela não voltou com ele foi para casa de repouso e ela foi para casa dela, e isso ficou acontecendo por um tempo. Um dia eles iam no cinema, outro dia eles iam jantar, e ficou um romance. Até fazer 6 meses que eles estavam juntos e eles ainda não tinham transado. Eles chegaram a falar sobre isso algumas vezes, mas era como se o encontro deles era o suficiente. Eles se sentiam satisfeitos de estarem juntos, de conversar e tudo mais. E nesse dia, em que eles estavam completando 6 meses, o Dionísio propôs deles irem ao motel. Rosângela não se aguentou, gente. Comprou lingerie, fez depilação, fez não sei o que lá no cabelo, comprou creme novo. Ficou ali toda cheirosa, maravilhosa. Ela disse que passou o dia sentindo muita excitação antes mesmo de encontrar com ele. Chegou lá. O seu Dionísio muito educado, um cara ali interessante. Mas ele foi aquele cara legal que conversou com ela, eles entraram, aí olharam ali o menu, pediram um negocinho, aí tinha uma parte que abria, eles ficaram nessa parte aberta. Então eles fizeram um encontro no motel parecido com o que eles faziam ao ar livre, ou no cinema, ou no shopping e tal. E ela foi ficando tranquila, mas ao mesmo tempo muito excitada. Ela queria logo que eles se pegassem. E ela foi então e sentou no colo dele. E eles se beijaram, ela falou que ele correspondeu normalmente, aquela coisa toda, se pega daqui, se pega de lá, e se aperta, se aperta. Ele sugeriu para eles deitarem na cama, lá foram eles, deitaram, transaram, mas ela percebeu que ele não tinha muita mobilidade, então eles fizeram ali o papai e mamãe e ficaram felizes até aquele momento. Conversa vai, conversa vem, cada um tomou seu rumo, e aí eles se encontraram de novo. Para vocês entenderem, eles conversavam também por telefone, muito por mensagem, e não falaram sobre isso por mensagem, mas no encontro seguinte. Ele perguntou para ela como foi, como ela se sentiu, porque ele sabe
que ele não tem mais o mesmo fôlego que ele tinha antes, mas que ele tinha muito desejo, que ele estava muito feliz, mas que ele também estava preocupado com a questão da idade dos dois, e se ele ia conseguir atender ela, que ele não estaria disposto a ter uma relação aberta ou flexibilizada, para ela pensar bem o que ela queria, porque ele queria realmente ter um relacionamento sério com ela. A Rosângela falou que sim, na hora, e o Dionísio falou não. Eu prefiro que você pense, que a gente continue se encontrando, a gente vai ter outras relações sexuais, e aí você me diga. E aí, nas relações que aconteceram depois, em uma, por exemplo, ele ficou com muito sono, porque era tarde da noite, e eles não conseguiram chegar ali no ápice de orgasmo, nem pra ela, nem pra ele. Teve uma outra situação que a perna dele começou a tremer, e aí eles pararam, e aí depois ele contou que ele estava doendo ali o joelho dele, na posição que eles estavam. Teve uma outra situação em que ele não conseguiu ficar ereto ali, o pênis e tal. Então a questão sexual foi a primeira questão dos dois. E essa coisa foi crescendo, crescendo, aumentando. A Rosângela chamou ele e para passar segurança para ele, porque ela achou que era isso que estava faltando, ela falou, olha, eu aceito namorar com você, eu aceito até me casar com você, eu quero estar com você, eu estou perdidamente apaixonada, a gente tem trocas incríveis, eu amo nossas conversas e etc, etc e tal. Ele ficou super feliz, e aí no outro encontro ele deu uma aliança para ela, mas a questão sexual continuou em altos e baixos. Pro início de uma relação, isso foi mexendo com a Rosângela. E ela passou a ter desejo por outros homens. Por um colega na faculdade, às vezes um cara que ela via no trânsito ali, que olhava pra ela dar uma piscada, ela ficava com vontade de retribuir. Quando ela ficava com o seu Dionísio e ela tinha vontade ali de realizar, sei lá, uma posição que ele não conseguia, eles ficaram ali, gente, no papai e mamãe o tempo todo, né? Todas as vezes que eles tentaram sair um pouco desse movimento, era mais difícil pra ele ou manter a ereção, ou manter ali um ritmo, né, uma troca com os dois. Então, ela tinha muito desejo por ele, mas ela também entendia que fisicamente não era possível ele corresponder. E ela ficava naquele conflito na cabeça dela, mas a gente tem tantas conversas boas, mas a gente tem tantas trocas, ele é tão afetuoso, tão atencioso. Ela disse que também, né, nunca tinha tido um parceiro em que rolavam tantas conversas diferentes. Desde a política na Hungria até como foi a infância dele e o pai dele e a ascensão de carreira. Sabe assim? Coisas muito interessantes. Eles ficavam juntos, viajando sobre ideias e coisas assim que ela amava. Até que ela ficou muito próxima de um colega da faculdade, ali já no final, né, da graduação. Ela e o seu Dionísio estavam juntos há 1 ano e meio. E ela foi contando ali para esse colega, né, do relacionamento, como que era. Os amigos dela não conheciam ele. Eles não costumavam fazer coisa com amigos uns dos outros, porque a diferença de idade era muito grande. E eles enfrentaram muitos obstáculos com as próprias famílias. Então, com os amigos, eles preferiram evitar. Ela até disse que vai enviar pra gente algumas das coisas que eles viveram com a família por conta da idade. Mas nesse episódio, a gente vai se ater ao que aconteceu aqui. Que esse colega começou a dizer pra ela, olha, Rosângela, eu entendo, né, que o amor ele pode acontecer de diversas formas, em diversas fases da vida, e é algo que pega a gente de surpresa, mas você já parou pra pensar que o que tá rolando entre vocês pode também ter a ver com você ter ido atender ele lá, fazer estágio, que pode ter uma mistura aí do profissional com o pessoal, por isso que ele não consegue ter ereção, não sei o que, blá blá blá. E a Rosângela ficou bitolada com isso. Ela levou para supervisão, ela levou para terapia que ela fazia, ela falou com uma outra colega que era psicóloga já formada há muito tempo, que disse para ela ficar tranquila que ela não fez algo antiético no sentido de ela estava saindo com um paciente dela. Ela conheceu ele através do trabalho, através do estágio, ela nem era formada ainda. Então, que isso não era uma coisa grave, que ela não precisava se preocupar, que ela não estava indo contra nenhum código de ética de psicologia, por exemplo. Agora, a pergunta era, e na ética dela, pessoal, o que ela sentia? Ela achava que passava por esse lugar, a relação ali dos dois? Né, dele colocar ela nesse lugar, da pessoa que ele desabafa, em que ele tá esperando que vai escutar ele com esse profissionalismo, algo assim? E a Rosângela disse que não, que ela sentia realmente que ele era um amor, que o que ela via de diferente na relação dela com ele
em comparação a outras que ela já teve, é que eles tinham trocas valiosas, né? Ela conhecia coisas com ele que ela não conhecia antes, mas que no âmbito sexual, e aí ela contou isso aqui só pra gente aqui, não pra essa colega, ela percebia que ela estava se sentindo um pouco desperdiçada, porque ela tinha quase 36 anos, ela estava no auge ali da libido, ela escolheu não ter filhos, então ela sempre foi uma mulher livre sexualmente, sempre se cuidou, e aí ela estava sentindo um pouco que isso estava em suspenso para ela. E aí, gente, ela disse que não é uma opção para ela trazer isso pro Dionísio, porque ela sabe que não é porque ele não quer, ela vê que ele fica excitado, ela vê que ele fica lá, né, lubrificado até, e que ele tenta satisfazer ela o máximo que ele pode, enviando flores na casa dela até hoje, mandando mensagens, buscando ela de surpresa, às vezes chamando ela para fazer uma experiência diferente, ir num teatro, coisas que ela nunca nem teve acesso. Ele é muito generoso com ela. Fora as conversas, que ele sempre escuta o que ela tem a dizer, acompanha ela, né, nos desafios da vida, nas coisas cotidianas mesmo, ficou do lado dela, com tudo que eles passaram, da família, tendo preconceito, né, em relação à idade dos dois, mas ela sabe que dentro dela, ela tem muito desejo. E o pior, gente, o que tá acontecendo? Ela tá flertando com esse colega que plantou essa sementinha na cabeça dela sobre por que a relação dela e do Dionísio começou. Então, ela se vê às vezes assim, será que se eu ceder aqui e fazer um sexo aqui, um casual, uma coisa, vai ser muito errado? Será que ela vai conseguir lidar com isso depois na própria cabeça? Porque eles não correm tantos riscos em termos das pessoas julgarem ela, porque as pessoas não conhecem o Dionísio, não vão conhecer, é uma coisa que é decidida entre eles, a relação deles é uma parte da vida dos dois. Eles não estão inseridos na vida um do outro em todas as áreas. Nem da família, muito menos do trabalho. Rede social, nada disso. Seu Dionísio nem tem, e nem tem interesse nisso também. Só que ela não sabe, ela tem medo. Por quê? Ela é o tipo de pessoa que quando ela tem relações sexuais com alguém, ela se apaixona. E aí ela mandou essa história pra gente, porque ela quer escutar, né, de alguém nessa história. E aí eu vou dar uma opinião, tá, Rosângela? Se você sabe de você, que se você tem relação sexual com alguém, você se apaixona, como é que essa relação que você tá hoje vai se sustentar com o sexo não sendo satisfatório pra você? E é uma pergunta que eu tô colocando aqui, sem apontamento, sem julgamento e sem nenhuma resposta. Eu não sei também. Vamos pedir ajuda aos nossos musers? Do que eles acham? Eu percebo que quando a gente recebe histórias aqui que envolvam acordo de relacionamento, fidelidade, né, como cada um queira chamar, as pessoas inclinam para um tipo de opinião. Não faça isso, isso é mais importante, não ceda aos seus desejos, etc e tal. Um ponto que eu esqueci de mencionar. Hoje, a nossa musa vai fazer 36 anos. Essa história tem mais ou menos quase 2 anos, né? Eles estão 1 ano e meio juntos. E o seu Dionísio está entrando nos 81 anos de idade. Ele tem ficado cada vez mais debilitado fisicamente. E ela ama ele. Ela não quer perder o que eles têm. Mas ela também está com medo de perder tempo. Tempo dela, da vida dela. Com alguém que perde vida todos os dias. Ela falou que até para jantar hoje em dia, ele fica mais cansado que o normal. E ele entrou naquela fase que às vezes ele dorme, sei lá, assistindo TV, no cinema. E aí ela fica ali cuidando um pouco dele, sabe? É isso também que tá deixando ela assim. Se ela não tá entrando numa relação em que ela vai se tornar cuidadora de alguém que tem condições de pagar uma cuidadora, que tem condições de amar e ser amado, mas que ela tá sentindo que falta uma pecinha pra ela, que é essa satisfação sexual. Eu acho que às vezes a vida faz a gente tomar decisões e é só sobre isso, né? As decisões vão implicar em perdas. Tem tudo isso de bom que você tem com ele, tem isso que você perde com você mesma. E aí, gente, como é que a gente pode ajudar a Rosângela? Um beijo e até a próxima história. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Se você tem uma história e quer que a gente conte ela aqui anonimamente, manda pra gente no escreveseuconto@gmail.com. E até a próxima!